CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso CEAP. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, como acontece toda quarta-feira. E hoje nós vamos continuar o capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Quem vai fazer o estudo para a gente é a Maria Tereza, ela já chegou. E os itens a serem estudados são os itens de 5 a 7, que fala sobre a candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Daniela, que é trabalhadora da nossa casa. E hoje nós vamos estudar o último capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, que vem acompanhando a gente já, eu acho que há mais de um ano, né? Porque são 180 lições, ou quase um ano, nós estávamos ainda na outra casa. E esse livro, gente, é maravilhoso, eu sempre recomendo. É um livro que traz tantos ensinamentos sobre Jesus e é um livro que a gente precisa ler, estudar também. Eu vou passar alguns avisos. E o primeiro não é um aviso, é um convite. Boa noite, sejam bem-vindas. É um aviso, sempre o convite do estudo na nossa casa. E aí as pessoas se perguntam, os nossos estudos começam em janeiro. Poxa, mas pode entrar? Pode, sempre. Sempre a gente recebe as pessoas que vão chegando à nossa casa, tem o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que o CEAP é uma casa muito voltada para a nossa doutrina espírita, para o estudo da doutrina espírita. Porque o estudo é que abre a nossa mente para o entendimento. Boa noite, seja bem-vinda. E o convite está feito. Nós agora em outubro, nós teremos, eu ainda não tenho a data do encontro do estudo da vida de Leon Denis. Nosso estudo sempre é no domingo. Então, em outubro, nós temos um encontro que fala sobre Leon Denis, não, gente, desculpa, sobre Kardec. Sempre em outubro. E em novembro nós temos o Encontro de Jesus. O Encontro de Jesus já está com a data, o cartaz ali, também é sempre no domingo, de 9 ao meio-dia. Então são domingos que a gente passa aqui com muita alegria, estudando Kardec, depois o domingo falando sobre Jesus, e esse ano o tema é Jesus, o médico das almas. Está imperdível. Então, um trabalho assim muito bonito. E falar de Jesus é sempre muito bom, né? Acalma o coração. A gente vê o quanto que a gente já melhorou na nossa caminhada. E é isso. Todo mundo convidado. Também a gente nós já começamos a distribuir as sacolinhas de Natal das crianças que são assistidas aqui do nosso CEAP. E a gente sempre pede que a roupinha seja nova. Então vem assim, ó, a gente tem uma sacolinha padrão e vem aqui nesse cartãozinho, vem a foto da criança, o nome, a idade. E a gente pede um kit de higiene pessoal, que é escova de dente, pasta de dente, sabonete, shampoo. Para as meninas, a gente pede sempre um vestidinho, um conjuntinho, calcinha, meia e um chinelinho. E para os meninos, blusa e bermuda, cueca, meia e também chinelo. E aqui a gente tem o tamanho do calçado, o tamanho da roupa, vem tudo direitinho. A data limite para entrega,
porque a gente tem que separar depois por idade, por turma, então a gente tem a data limite. Para crianças, a gente pede brinquedinho, para os acima de 10 anos a gente pede mochila. Depois eu vou te dizer porque eu não falei isso. E é isso, é o Natal das nossas crianças, que a gente faz sempre em dezembro. Depois a gente dá uma paradinha na evangelização, para os evangelizadores darem uma descansadinha, mas a casa não para. O que para é a evangelização das crianças, só para os evangelizadores terem uns diazinhos de descanso. Em janeiro a gente começa de novo, só para as festas mesmo de final de ano, né? Em janeiro, no início de janeiro, a gente passou as festas, a gente já recarregou as nossas energias e estamos de volta novamente. Nós temos também o atendimento fraterno, se alguém tiver necessidade depois de tirar alguma dúvida, esclarecer alguma dúvida, tiver com necessidade de conversar, de alguma orientação, então depois do estudo, só continuar sentadinho no lugar de vocês, que a gente encaminha um trabalhador para que possa orientá-los melhor. E o último, gente, um dos últimos avisos é o celular. Pedir, por favor, que, se possível, desligar o bordo silencioso. Se houver necessidade de atender, não tem problema nenhum, pode ir ali fora atender, falar o que for preciso, mas a gente pede que ponha no silencioso para que não toque no horário do estudo, do passe, porque o celular é aquela coisa, né? Tocou, a nossa atenção vai toda para ele. Então, agora nós vamos iniciar fazendo a leitura da lição de número 180, que é a última lição do livro Caminho, Verdade e Vida, e a partir da semana que vem nós vamos começar o estudo do livro Pão Nosso. Então, se alguém quiser trazer o livro para acompanhar, a partir da semana que vem a sustentação vai ser do livro Pão Nosso. E essa lição de número 180 tem como título Façamos Nossa Luz. E vem com uma fala de Jesus, e é uma lição, é a maior das lições que a gente tem nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, é essa lição 180. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos envolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado o círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias, ou por minutos, ou por muitos anos.
Mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos princípios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando, embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão tão querido, pedindo assim a espiritualidade da nossa casa, a esses amigos queridos que preparam o ambiente do nosso SEAP para receber a cada um de nós que aqui chegamos. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses espíritos amorosos que formam a coluna que sustentam a nossa casa. Te pedimos, Senhor, que possa intuir a Maria Teresa, a Daniela, no estudo que vão trazer para nós essa noite. Pedimos assim, Senhor, a Tua permissão para darmos início ao estudo do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho do item 5 do Evangelho para que a Maria Teresa possa dar início ao estudo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Se, pois, em sua prudente sabedoria, a providência só revela as verdades gradualmente, ela sempre o faz à medida que a humanidade vai se mostrando apta para recebê-las. Elas a mantêm reservadas e não sob o alqueire, mas os homens que estão de posse dessas verdades, quase sempre, na maior parte do tempo, as ocultam do povo com intenção de dominá-lo. São esses que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Então, vou passar a palavra agora para Maria Teresa. O estudo vai até 10 para as 8. Bom estudo. Tá indo? É porque... não está puxando. Bom, boa noite. Vou tentar fazer de pé, cansada. Eu acho que... bom. Se ficar muito cansada... Que é o meu? Vou pegar o aqui. Pior que não tá... Quer trocar de lugar? E também não... Não vai, porque se mudar de lugar, não vai ter câmera. Ah, tá. Gente, programa ao vivo é assim. Mas aí a câmera pega. Pega, porque pega a mesa, né? Pega a mesa. Ah, no Facebook pega a mesa. Programa ao vivo é assim. Bom,
aquela ali é minha. E pior que Esse é o dela. é o dela. é o fio. Pronto, resolvi. Calma, calma. Acho que agora foi. Bom, como a Mônica leu, esse capítulo é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a máxima de Jesus: não ponhais a candeia debaixo do alqueire, ao contrário, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos que estão na casa. E para a gente começar a falar sobre isso, vamos entender o que é candeia, o que é alqueire. Candeia se trata de uma lâmpada, né? Como se fosse mesmo a lâmpada lá do Aladim, aonde se punha um pouco de óleo e aí pela pontinha saía a luz, né? Se iluminava. Geralmente o óleo colocado no recipiente era azeite. E o alqueire trata-se do cesto, né? Não é que a gente conhece aqui de medida de terra, ao contrário, é um cesto onde o pessoal da época, né, da época de Jesus, guardava os grãos, guardava até as garrafas de azeite, e a gente entende, né, metaforicamente, que o que Jesus tenta dizer é para não deixar essa luz oculta, né, essa luz apagada, quando se fala de cobrir, né, de não cobrir essa luz. E aí, para começar o nosso estudo, eu peço licença para contar uma história um pouco longa, mas uma história muito bonita, que foi contada pelo Divaldo. Então, o Divaldo contou que um belo dia, na Mansão do Caminho, num domingo, eles faziam um atendimento ao pessoal de um bairro muito pobre ali da região de Salvador, conhecido como o bairro dos Alagados. E esse horário no domingo vinham as pessoas mais pobres da região ali da cidade. E então, no momento do passe, ao término da reunião, mais ou menos no auditório, vocês imaginem, de 900 e poucas pessoas, as luzes já ficando fraquinhas, né, para aquele momento do passe de cura, ele vê uma luz muito forte descer do céu sob uma moça que, além de receber essa luminosidade do céu, emanava também de dentro de si uma luz interior, uma claridade, próprio das almas de bem, das almas boas. E então, aquilo chamou a atenção, porque era um fenômeno muito luminoso, algo quase não comum dele ver. E ao final da reunião, ele pediu que aquela senhora o esperasse, que ele gostaria de falar com ela. Pois bem, terminou a reunião, essa senhora foi trazida para falar com ele, e então ele falou, né, oi minha irmã, eu gostaria de te conhecer, gostaria de entender o que te traz à nossa casa, né? O que você veio fazer aqui? Ela falou, pois bem, meu irmão, eu sou, como você já deve saber, sou daqui do bairro dos Alagados,
e após uma enfermidade física, tratada totalmente pelos médicos terrenos, me foi aconselhado que eu buscasse também uma ajuda espiritual. E então eu, sabendo de que aqui era uma casa que fazia isso, eu vim. Eu sou lavadeira e padeci de uma enfermidade nas articulações que me trazia muitas dores e às vezes me impedia até de trabalhar. A mulher foi bem recebida e tal, e o Divaldo narra que ela nunca deixou de ir, ouvir ou de frequentar aquelas reuniões no fim de domingo. E ela chegava muito cedo, porque o lugar que ela morava era muito perigoso, saía à tarde. Esse aqui é meu, Dani? Saía no final da reunião por conta da violência. E os anos foram passando, ele vendo a dedicação daquela mulher, porque aquela mulher se tornou também médium de cura na casa, porque com como é que eu vou dizer, uma energia que era curativa principalmente para pessoas que tinham ou tiveram cânceres, e fazendo o trabalho dentro da casa. Então, é o que ele fala, meu coração convencionou chamar aquela alma de amiga. E os anos foram passando, ela continuou com o serviço dela de lavadeira, lavava a roupa para o pessoal, para a alta sociedade, né? Lavava durante a noite, secava durante o dia e passava para poder entregar às pessoas de melhores condições. Então, um dia ele diz que durante a noite tocaram à porta da mansão do caminho, já era quase que de madrugada, ele dormindo, isso depois de quase 30 anos, era um vizinho dessa mulher e falou: Divaldo, a nossa irmã, ela está se despedindo do corpo físico. Naquela época ela já havia adquirido tuberculose e ela deseja falar com você, deseja se despedir. Pois bem, o Divaldo foi até a casa da mulher, ela muito enfraquecida, muito combalida, quase não aguentando falar, né? Porque ao falar a pessoa com tuberculose fala e tosse, né? Espirra sangue, né? Ela então conta a seguinte história: olha, irmão, os nossos irmãos católicos, a essa altura já se tratavam pelo nome, né? Os nossos irmãos católicos, eles têm o costume de se confessar, principalmente na hora da morte. Eles pedem, né, que o sacerdote vá para que eles possam quitar todos os seus débitos perante a Deus e assim poder morrer em paz. Eu sei que nós não fazemos isso, eu já me confessei com Deus, mas eu gostaria de te contar uma história, contar a história da minha vida. Então ela contou que ela era uma mulher negra, né, muito negra. Sua avó havia sido escrava e ela, ao nascer, a sua mãe a abandonou à margem da sociedade. Imaginem vocês que ela cresceu à mercê, né, desses homens que buscam muitas das vezes essas meninas, até que ela pudesse ter outro ofício. E assim, já mais velha, no ofício de lavadeira, ela foi fazendo sua vida, comprou esse barraco no bairro dos Alagados.
Só que numa dessas situações que a mulher marginalizada, negra, pobre, analfabeta, muitas das vezes sofre em nosso país, né, em várias sociedades, ela foi violada. E tudo teria sido muito normal se, ao resultado dessa experiência, não tivesse engravidado. E apesar de que muita gente havia dito para que ela abortasse, ela decidiu não fazer. Ela seguiu com a gravidez, pensando sempre que ela daria um jeito naquela situação. Pois bem, o bebê nasceu e ela, contando, disse: Divaldo, ao pegar aquele pequeno ser, eu senti uma emoção tão grande que pensei se tratar do amor de Deus aqui na terra, do amor de Deus aqui encarnado. E eu prometi a mim mesma que, ao pegar aquela criatura muito, muito, muito negra, aquele bebê gordinho, eu olhei dentro dos olhos dele e falei: vou fazer de você um homem, vou fazer de você um cidadão de bem. Pois bem, o bairro não tinha escolas públicas, com que fez que a mulher redobrasse o trabalho de lavadeira. Ela colocou seu filho, quando a criança cresceu, numa escola normal, até que no final da escola, né, do fundamental, né, lá, o que a gente antes chamava, né, no final como é que era na época? Ginasial. Agora mudou de novo, né, porque a 8ª série agora é 9º ano. Do ginasial, antes dela entrar no fundamental, ela terminou o fundamental, perdão, ele virou para a mãe e falou: mamãe, o meu sonho é ser médico. Eu sinto que eu vim nessa vida para ser médico e eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas. E a mãe, sempre muito crente em Deus, sempre muito devota, uma mulher de muita fé, tentava passar esses ensinamentos para o filho. Então, quando o filho chegou na época de entrar no científico, ela, com esse desejo de ser médico, ela começou o que hoje mais ou menos seria um pré-vestibular. Começou a pagar um pré-vestibular para ele. E imaginem a dificuldade que esses dois encontraram, né? Mas ela crente que o filho não iria conseguir, porque naquela época, até hoje, né, medicina é muito concorrido, eram 1000 pessoas por vaga. E aí, 100 pessoas por vaga, desculpa. Então, ele, muito dedicado, muito estudioso, estudava horas, nem sequer tinham luz elétrica, mas sob vela estava um menino lá estudando, até que um dia ele chega e falou: mamãe, fui aprovado na faculdade de medicina. Então, Divaldo conta que na época era a primeira faculdade de medicina, uma das mais tradicionais do Brasil, a melhor faculdade do Brasil. Pois bem, o menino ingressou. E a mãe, muito desesperada, né, como é que eles iam fazer, começou a se preparar para aquilo e teve a ideia de começar a vender acarajé, próximo ao elevador Lacerda, que fica ali na cidade de Salvador. E assim foi. O menino entrou na faculdade, a mãe muito receosa, porque ele muito negro. Naquela época, medicina ainda era mais coisa de, né, numa faculdade, porque não é só entrar na faculdade, é se manter na faculdade, né? Minha mãe também é médica de uma família muito humilde
E eu lembro que ela sempre passou isso para a gente, que ela às vezes tinha que escolher as matérias para poder ir, porque ela morava distante da faculdade e não tinha dinheiro para a passagem do ônibus. Fora isso, e não era numa família tão simples, tão humilde como essa. Pois bem, a mãe teve a ideia de começar a vender acarajé. E o menino, frequentando a universidade, ela disse que naquela época era o famoso, eram os ternos de linho branco que os médicos iam até a faculdade com esse terno de linho, muitas das vezes trazido da Bélgica, e assim, com muito esforço, ela comprou para o filho um terno para que ele pudesse frequentar as aulas, e assim foi, até que um dia, todos os dias, né, ele vendendo o acarajé, veio um senhor e falou: olha, a sua comida é muito boa, o seu acarajé é o melhor que tem. Para você ter uma ideia, eu venho da faculdade, atravesso o elevador só para poder comer. Eu sou professor da faculdade de medicina e venho aqui só para me degustar com essa iguaria que a senhora faz. Então nesse momento você deve conhecer o meu filho. Como o menino era o único homem negro da faculdade, os amigos haviam apelidado de mosca no leite. Então a mulher pensou: olha, você, né, deve conhecer o meu Mosquinha. Nesse momento, ela ficou retraída de se revelar mãe do menino, com medo do preconceito, com medo da retaliação. Mas então ela falou: o senhor sabe que ademais do batismo tradicional, nós temos a cultura aqui na Bahia da tradição Nagô. E tem muitos que são batizados, são padrinhos e madrinhas de toalha de algumas criaturas. E o meu, quando me refiro a meu Mosquinha, eu sou madrinha de toalha do fulano de tal e gostaria de te pedir um favor. O professor, muito simpático: pois não, o que a senhora quer? Ela falou: olha, eu gostaria muito de ajudar o meu Mosquinha, porque o sonho da vida dele é ser médico, mas eu não tenho como. E eu gostaria de pedir ao senhor se o senhor tinha como dar uma oportunidade a ele como assistente, uma oportunidade para aprender mais com o senhor. E aí então ela fala: Divaldo, aquele homem me disse que era professor de anatomia, eu não entendia absolutamente nada do que ele estava falando, falou umas palavras difíceis, mas falou que ia me ajudar. Aí ela, uma mulher muito honrada, falou: olha, vamos fazer um negócio. O senhor ajuda o meu afilhado e eu todos os dias lhe darei acarajé grátis. Ele falou: não, eu compro um, a senhora me dá o outro de graça e eu vou adotar seu afilhado como meu assistente. E assim passaram-se os anos. Ela, muito preocupada, chegou o famoso ano da formatura de medicina. 6 anos depois se passaram. E ela muito nervosa, né? Porque como é que ela ia fazer na formatura? Como é que ela ia fazer para comprar o famoso anel que os médicos têm por costume, um anel com aquela esmeralda verde na hora de fazer lá o juramento? Então ela comprou o anel em não sei quantas vezes, ficou muito nervosa. O que ela ia fazer? Uma simples baiana que só estava acostumada a usar tamancas, como é que ela ia fazer com os saltos, com o vestido? Se preparou, comprou 2 tamancos para ir duas sandálias para ir treinando até que pudesse comprar a sandália definitiva.
comprou um vestido de seda vermelha, já imaginando o dia que ela atravessaria os salões daquela universidade de braços dados com seu filho, para poder mostrar também que não importa a cor, né? Quando se tem um sonho, quando se tem vontade e enormes dificuldades, se você se dedica, é possível. Então, nas vésperas, ela tentando alisar os cabelos, porque afinal, como afrodescendente, seu cabelo era crespo. Naquela época não tinha as facilidades que a gente tem hoje, era simplesmente passar, né? Não tinha outro jeito senão tentar passar a ferro quente para poder alisar. Ela vê seu filho entrando pelo quarto e diz, né? O seu filho lhe diz: mamãe, amanhã é o grande dia. E ela, tomada de profunda emoção, falou: meu filho, eu sei, mal posso esperar. Pois bem, mamãe, eu tenho 2 pedidos para te fazer. Tudo bem, me diga. O primeiro, mãe, é que eu ia esperar para lhe contar, mas esse senhor que eu me tornei assistente dele, eu comecei a frequentar a casa dele, ele, com a sua estima que tinha por mim, me envolveu em sua família, me apresentou suas filhas e hoje eu estou noivo de uma delas, uma moça muito bonita, loira, dos olhos azuis, e eu estou noivo. Amanhã vai ser o dia que eu vou apresentá-la à sociedade. A senhora imagine que ao longo desses anos a minha vida mudou muito e nós estamos noivos. Ah, noivo? Eu não contei a senhora antes porque estava sem tempo, mas nós estamos noivos e amanhã ela atravessará o salão comigo. Então, eu gostaria de pedir que a senhora não fosse à formatura, porque a senhora imagina, né? É um lugar de gente muito rica, de gente muito influente na sociedade, e eu não quero que a senhora seja humilhada, que a senhora se sinta constrangida. Eu gostaria de pedir que a senhora não fosse. Então ela narra ao Divaldo que naquele momento ela sentiu como se fosse uma faca dentro do coração dela. E então ela respondeu ao filho: pois bem, meu filho, eu te agradeço, porque para mim de fato seria um lugar incômodo. Mas a senhora estava aí comprando seu vestido, estava aí se arrumando os cabelos. Não, fica para outra oportunidade. Tá bom, qual é o segundo pedido? Mamãe, o segundo pedido é que a partir de amanhã eu estou levando as minhas coisas para a minha nova residência, ao lado da minha noiva. O pai dela, com a confiança que tem em mim, me passou também a sua clínica. E eu queria dizer à senhora que eu não vou voltar mais aqui. Eu tenho muita vergonha desse bairro, eu não gosto de morar aqui, eu não gosto que as pessoas saibam dessa origem. E eu vou deixar com a senhora o meu cartão, onde tem o endereço da clínica, mas gostaria de pedir que a senhora também não vá lá. Se a senhora adoecer, a senhora me liga. E então, nesse momento, ela fala que ela não conseguiu ocultar e começou a chorar. E chorando já na frente do filho, ela começa a tossir. E o filho então percebe e falou: mamãe, a senhora está doente? Sim, meu filho, eu tenho tuberculose.
mamãe, mas por que a senhora não me falou e tal? Não, meu filho, isso daqui a pouco vai passar, às vezes eu tenho febre, mas vai ficar tudo bem. Pode deixar que eu não aparecerei lá. E então, ela toma um choque e percebe que, na verdade, o filho dela repudiava tudo o que vinha dela. Tinha vergonha de todas a origem, de todo o esforço que ela tinha feito, tinha vergonha da mãe. Então ela pega aquele anel e dá ao filho como o último presente. Ele pega, mas mamãe, como é que a senhora pôde comprar um anel dessa categoria e tal? Pois é, meu filho, leve com você o presente, o último presente de sua mãe. E já nesse momento, o filho se despede, beija a sua mãe na testa, não beija a sua mãe no rosto, tamanho o asco que ele tinha da mãe e de descobrir que a mãe ainda tinha tuberculose. E o Divaldo diz que nesse momento ele fica assustado, porque como que ao passar de tantos anos aquela mulher não havia dito que tinha um filho, né? E nesse momento, ela já muito convalescida, ele sem entender, então ele pergunta, mas minha irmã, qual é o seu pedido? O que eu posso fazer por você? Ela fala, Divaldo, eu não queria, eu sei que eu estou próximo à hora de morrer, estou próximo à hora de me despedir, e eu sei que quando ele se der conta da minha morte, ele vai te procurar. O meu filho se tornou um médico muito famoso, muito conhecido na cidade de Salvador. Aquele baú ali traz todos os recortes, todas as matérias que saíram na internet, que saíram nos jornais do meu filho. Então ela pede que o Divaldo abra e o Divaldo toma um susto, porque afinal o filho dela de fato era muito conhecido. Porque ela, falando, o meu filho, com os amigos aqui do bairro, com certeza irão querer avisá-lo da minha morte, porque até a essa altura, da despedida das vésperas de formatura, o filho jamais havia voltado a ter contato com a mãe, visitado a mãe, era como se a mãe não existisse. Então, já com muita dificuldade, o Divaldo fala, pega na mão dela e fala, minha irmã, o que eu posso fazer por você? Divaldo, eu quero que a hora que o meu filho te procurar, você fale a ele que eu sempre o amei com tal força e tal loucura até o dia da minha morte, porque ao longo de todos esses anos eu fui impregnada pelo amor de Deus, porque o Espiritismo é essa candeia que não pode ser colocada debaixo do alqueire. Eu preciso revelar, é preciso revelar ao mundo a consolação que essa doutrina faz. E quando você encontrar e eu não estiver mais aqui, diga que eu o amo, porque eu sei que eu estarei viva, só que agora do outro lado. Pois bem, o Divaldo disse que nesse momento a mulher tombou a cabeça e partiu. 15 dias depois, mais ou menos, quem ele vê lá na reunião da Mansão do Caminho, o filho daquela mulher. Ele, no final já o Divaldo esperando que no final da palestra o cara se acercasse. Não, eu vim falar com o senhor,
o senhor por um acaso conheceu uma vendedora de acarajé que frequentava aqui a reunião e tal? Sim, conheci. O senhor é alguma coisa dela? Não, só queria saber. Pois bem, eu soube que ela morreu, né? Nós temos alguns conhecidos em comum e que o senhor esteve com ela. Ela falou, o senhor sabe que ela falou assim na hora de morrer? Sim, ela falou, mas ela me pediu que eu falasse só ao filho dela. O senhor é filho dela? Não temos nada. Foi embora. E esse encontro ocorreu mais 2 vezes, até que na última, ele, insistente, nesse mesmo movimento de tentar saber o que a mulher tinha dito, ele fala: senhor Divaldo, eu tenho uma confissão a te fazer. Eu sou o filho daquela mulher. Como assim o filho daquela mulher? O filho mesmo, o filho carnal? Sim, eu sou o filho daquela mulher. O senhor agora pode me dizer o que ela falou? Olha, ela pediu para te dizer que te amou muito, que ela não só te amou, como ela te ama, e que todos esses anos ela sempre, todos os dias, pediu por você e pediu para que você estivesse bem, que você sentisse o amor dela aonde quer que você estivesse. Ela falou também que ela nunca guardou sequer uma mágoa do que você havia feito. Ao contrário, ela tinha saudade de poder ter a sua presença e o seu convívio, e que ficava muito feliz de ver que você tinha alcançado ser o médico que sempre sonhou. Nesse momento ele começou a chorar e falou para o Divaldo: pois bem, Divaldo, eu sou um verdadeiro miserável. Eu tinha vergonha da minha mãe, eu tinha vergonha da minha epiderme, eu tinha vergonha de tudo que tinha a ver com o meu passado. Será, Divaldo, será que esse Deus que você e a minha mãe tanto amaram e amam, será que Ele me perdoa? Então Divaldo respondeu: meu filho, o nosso Deus não te perdoa. Ele não te perdoa porque o perdão pressupõe uma mágoa. E Deus não tem mágoa de nenhum dos seus filhos. Isso o homem mais emocionado ainda falou: como eu faço, Divaldo? Como eu faço para reparar todo esse mal que eu causei à minha mãe? Pois bem, você, junto com a sua mulher, o Divaldo disse que a mulher era uma mulher totalmente boa, diferente daquela alma, né, que trazia tantas amarras, que era o filho daquela mulher. Ele falou: olha, você vai agora no lugar que foi o barraco de sua mãe, você vai lá abrir um ambulatório e atender todas as pessoas que ali da região que necessitam de tratamento médico. Assim, praticando a caridade, servindo a Deus, é a melhor maneira de nós nos modificarmos e nos desfazermos dessas amarras e dessas crenças limitantes. Servir a Deus é a melhor maneira que a gente tem de nos livrarmos dessas paixões humanas que tanto nos aprisionam. E por que eu contei essa história? Porque, além de ser uma história muito bonita, né? Porque a gente sabe que, apesar de todas as nossas dificuldades e as nossas fraquezas,
Essa doutrina nos traz a certeza de que nós podemos começar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. E como ela, né, nos ensinou, essa pobre mulher nos ensinou, o Espiritismo vem ser essa luz, né, que nos tira da ignorância, que nos tira da amargura. E a melhor maneira de nós praticarmos os ensinamentos, porque a gente sabe que Jesus, porque até no item seguinte ao que a Mônica leu, a gente se pergunta, mas se ele fala, né, quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas e terá sempre a luz eterna. Quando Jesus fala isso, mas ao mesmo tempo nos coloca os seus ensinamentos por parábolas, como se coisas estivessem ocultas, fica um pouco contraditório. E não é nada disso. Jesus falava por parábolas porque o momento daquela época, né, Jesus falava aos gentios. E todas aquelas pessoas, ao contrário dos fariseus, que eram doutores da lei, traziam ensinamentos rebuscados, palavras rebuscadas, Jesus não. Jesus falava a todas as pessoas que o buscavam. E a maneira mais simples dele, muitas das vezes, passar seus conhecimentos, era falando através de parábolas. Mas o mais importante é que tudo aquilo que não foi dito, né, naquele momento, ficou claro, porque ele exemplificou através da caridade e do amor ao próximo. Essa mensagem que está contida no Sermão do Monte, né, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, o Sermão do Monte, ele é expressado no Evangelho de Mateus e vai do capítulo 5 até o capítulo 7. É que contém todo o código de conduta que a humanidade deve seguir, inclusive a oração do Pai Nosso, porque a gente sabe que ele traz os seus ensinamentos de acordo com o grau de adiantamento dos seres humanos, e não porque está ocultando algo. Deus tem uma sabedoria tão infinita que ele foi trazendo aos homens as revelações aos poucos, né? Primeiro veio Moisés, trazendo a lei do olho por olho e dente por dente, que modifica, né, que traz para a sociedade de pagar como se fosse na mesma moeda, porque antes a selvageria era tão grande que as pessoas matavam e apedrejavam e crucificavam e faziam tudo, jogavam aos leões por qualquer coisa que fosse contrariada. Então Moisés vem, era uma selvageria gigante. Então Moisés vem e fala, não, paga pelo menos na mesma moeda. Essa é a primeira revelação que Deus nos traz, né? E o escolhido foi o povo hebreu. Num momento mais avançado, mais adiantado, veio Jesus. E Jesus acaba totalmente ele não veio destruir a lei, como ele próprio falou, mas acaba com esse sentimento de vingança, de ódio, né? De pagar na mesma moeda. Ele traz o que como solução de todas as coisas? O amor. Porque em todos os seus ensinamentos, em todas as suas lições, a maior das suas lições foi o amor. Tanto que na passagem, aonde perguntam, né, o jovem pergunta a ele, Senhor, qual é o maior mandamento? Ele fala,
amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E o segundo é amar ao próximo como a você, como a ti mesmo. Ou seja, ele resume os 10 mandamentos de Moisés em 2. E ele próprio nos fala em João, né, na passagem da Páscoa, em João capítulo 14, que quando que ele vai, ele sabia o que iria acontecer com ele, ele sabia que iria morrer, ele sabia que Judas iria o trair. Mas o que ele fala? Olha, ele já nessa altura chamando os apóstolos de amigos, já não de servo, né? Já não os chamo servos, senão amigos, porque tudo que aprendi de meu pai eu os ensinei. Ele fala, olha, ficarei com vocês, não turbeis o vosso coração, ficarei com vocês mais um momentinho, mais um pouquinho, e irei para onde está o meu pai, né? Para junto de meu pai. Mas para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Então Tomé pergunta, Senhor, como que a gente sabe qual é o caminho, se a gente nem sabe para onde o Senhor vai? Então ele responde, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nesse mesmo momento da reunião com os apóstolos, ele fala, vocês sabem tudo que eu falei, vocês vivem em mim, eu vivo em vocês assim como o Pai vive em mim. E quando eu vou, mas eu volto, eu vou preparando um lugar, as muitas moradas. Mas quando vocês estiverem preparados, eu vos enviarei o Consolador prometido, que ficará com vocês por toda a eternidade. E finalmente, através do trabalho missionário do Kardec, a gente sintetizou o Consolador prometido, porque o Espiritismo está presente desde sempre na humanidade. Mas naquele momento não era possível receber esse ensinamento como hoje a gente conhece. A humanidade não estava pronta, a humanidade não estava preparada. E não é que haja coisas ocultas, o próprio Jesus fala, eu até separei aqui, ele próprio fala que, umas notas aqui, né? Isso foi Kardec. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se queira instruir. Ou seja, a gente vai vendo que até as revelações da ciência, elas vão sendo feitas através do tempo, né? Elas vão evoluindo de acordo com o tempo. Elas não se revelam tudo de uma só vez. E então Kardec continua, nada há secreto que não venha a ser conhecido. Pode ser que ainda não se tenha revelado, mas conhecido vai ser. Então, eu não estou encontrando a passagem aqui exata, mas foi o próprio Jesus quem nos disse que tudo ia ser nos revelado. Está aqui. Que foi o próprio que nos disse que não havia nada secreto que no momento certo não seria revelado, mas era preciso que a humanidade estivesse preparada para aquilo. E até as religiões que não acompanham a ciência, que não acompanham a fé raciocinada, tende sempre a cair em contradição ou tende a chamar de mistério tudo aquilo que não se sabe. Mas nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita, sabemos que não existem mistérios. É porque ainda não chegou o momento. E então, para encerrar, tem uma passagem
que eu queria ler aqui. Espera aí. Espera aí para encontrar aqui. Que é o pensamento espírita, contido no Livro da Esperança, psicografado pelo Chico e com a autoria de Emmanuel. E é o capítulo 52 que fala assim: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Se te propões a colaborar no apostolado libertador do Espiritismo, auxilia o pensamento espírita a transitar, dando-lhe passagem através de ti mesmo. Fala e escreve, age e trabalha, quanto possível pela expansão do pensamento espírita. No entanto, para que o pensamento espírita produza frutos de alegria e concórdia, renovação e esclarecimento, é necessário que vivas de acordo com as verdades que ele te ensina. A cada minuto surge alguém que te pede socorro para o frio da própria alma. Contudo, para que transmitas o calor do pensamento espírita, é imperioso que estejas vibrando dentro dele. Diante da sombra, não adianta ligar o fio na tomada, nem pedir luz em candeia morta. Meus irmãos, que nós possamos sermos almas convertidas e não almas convencidas. Almas convencidas, elas falam, mas não praticam. Almas convertidas vivem a sua fé, respeitam a opinião do outro, vivem aquilo, praticam aquilo que acreditam e vivem, né? A exemplo do Mestre Jesus, a exemplo do nosso saudoso Chico Xavier e tantos outros que a gente conhece, que nós possamos ter esses exemplos de amor, né, e de verdade e de palavra viva sempre em nossas vidas. Muita paz. Obrigada, Maria Tereza, pelo estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, que é o momento de passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. Vocês que vão receber o passe agora, não esqueçam que o trabalho continua aqui no salão, então vamos também entrar em prece, pedindo sempre aos anjos guardiães, à espiritualidade amiga que se encontra no nosso SEAP, que nós possamos, Senhor, receber os fluidos tão necessários ao nosso refazimento, através dos médiuns, que possamos, Senhor, com a ajuda dos médicos espirituais, em nome de Jesus e em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar início ao trabalho dos passes, graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição é 180, que a Mônica já disse que é a última mensagem, né, do livro. E ela tem o seguinte título: Façamos a nossa luz. Emmanuel, logo no prefácio, ele traz a palavra do Mestre Jesus, que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Jesus nos orienta a mostrarmos a nossa luz. Todos nós carregamos em estado latente a luz, pois somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, e com a certeza que chegaremos à categoria de espíritos perfeitos, igual ao Mestre. Estamos caminhando ao nosso progresso espiritual e nos tornaremos seres de luz. O espírito, quando liberto da matéria,
tenha suas habilidades mais plenas, sem limitações inerentes a ela. E quanto mais liberto está da matéria, terá cada vez mais uma vida em abundância. O planeta Terra é considerado na categoria, mundo inferior, em virtude da vibração dos espíritos que aqui habitam. Nós, espíritos ainda muito imperfeitos e presos à matéria, acabamos influenciando o planeta. A mensagem nos diz, vou falar, ler uma parte dela. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Emmanuel vem nos esclarecer que não há outra solução, que diante da sombra precisamos acender a nossa luz. A luz dos outros nos auxilia, mas se tivermos a nossa própria luz, se não tivermos a nossa própria luz, uma hora a sombra nos acessa. A luz espiritual é conquista do espírito, que com dedicação, humildade e servindo ao próximo, vai se reformando intimamente e evoluindo. Emmanuel também traz na mensagem o seguinte: agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejares resvalar nos precipícios desta longa estrada. Nossa necessidade básica é a de acender a nossa luz própria, lutando contra o nosso egoísmo e orgulho e fazendo bem. Não temos como progredir sem acender a nossa própria luz. Que Jesus, que é o nosso modelo e guia, possa nos auxiliar em nossa caminhada e que possamos lembrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para finalizar, eu vou ler uma frase retirada de um texto da Samira Turconi, que ela diz o seguinte: quando te sentires cansado, lembra-te que Jesus está brilhando. Olha para Ele e faz-se reflexo da sua imensa luz. Que possamos, irmãos, acender a nossa luz, através da nossa evolução espiritual. Que possamos estar abertos a ajudar ao próximo, a perdoar e sermos perdoados também. Que assim seja. Eu vou fazer agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz. Deus, Pai de amor e misericórdia, pedimos ao médico Jesus, pois somente Ele, o Nazareno, consegue curar e cicatrizar as feridas de muitos que, sem direção, perdidos por não saberem usar seu livre-arbítrio, sofrem. Pedimos ao médico Jesus por vocês, irmãos, que lutam pelo próximo, sem esperar retorno. Pedimos ao médico Jesus pelos irmãos que já entendem a doutrina espírita, entendem o seu evangelho e assim ajudam, aliviam, saciam, sem comentários, mas certos de que a providência divina lhes dará em dobro. Pedimos ao médico Jesus a cura desses que não conseguem pensar, vivenciar o amor divino, que não conseguem se livrar das vicissitudes terrenas, dos arrastamentos para o mundo, e perdidos, desorientados, choram por não saberem se livrar de tantas dores, e angustiados se refugiam nas drogas, nos vícios, sendo presas de espíritos malfeitores do além. Todos, desencarnados e encarnados, peçamos ao médico Jesus, o meigo Nazareno, por esses irmãos, para que consigam ter forças para saírem desses abismos de presas. Pedimos ao médico Jesus a cura da mente dessas pobres almas indefesas,
que ainda se arrastam pelas incredulidades que cada um traz, e presos pela consciência de séculos e séculos, agindo no mal, sofrem tais consequências. Pedimos ao médico Jesus por esses seres voltados para o mal, porque somos irmãos, também filhos de Deus, o Pai de amor. Pedimos ao médico Jesus para que chegue o instante de verem sua grandiosa luz raiar sobre si e com essa maravilha sentirem-se livres dos arrastamentos, curados e libertados do mal. Envolvidos nessa imensa luz, sentir seus corações vibrarem alegria, amor. Agradecidos em sã consciência ao Pai de amor, o meigo Nazareno, o Mestre Jesus. Gratos aos irmãos que os ajudaram, encorajaram com palavras, com abraços acolhedores, a trocarem os seus farrapos por sedas e os alimentarem com o pão. E não mais incrédulos, mas com fé e esperança, caminharão rumo ao progresso, sentindo o guia e modelo, o meigo Nazareno. Paz a todos, um guia trabalhador do Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, nosso médico das almas. Obrigado à espiritualidade amiga que nos assiste nessa casa de amor. Agradecida a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr. Erma, e todos esses espíritos amorosos que nos abraçam, nos fortalecem e que nos encorajam a continuar a nossa caminhada no trabalho do bem, no estudo do Evangelho. Pedimos também, Senhor, pela direção do plano físico da nossa casa, que eles possam continuar firmes no seu trabalho, no propósito, com coragem e força, para que possamos levar adiante a nossa casa, o nosso SEAP, seguindo o planejamento no plano espiritual. Fortalece-nos, Senhor, e que nós possamos, Senhor, retornar aos nossos lares, levando para nossos lares essa vibração de amor, de paz, que dessa casa levamos e recebemos. Pedimos em nome de Jesus, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, Senhor, a permissão para que possamos encerrar os trabalhos da noite de hoje do nosso SEAP. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.